Olá, turma do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é Histórias em Quadrinhos, HQ, parte 1, tá certo? A gente vai ter algumas outras aulas sobre HQ. O que nós vamos estudar hoje, na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos ver histórias em quadrinhos, que é HQ, e as características do gênero HQ. Antes, nós vamos à resolução do desafio da aula anterior. Eu deixei para vocês ali uma tirinha na vertical e perguntei para vocês o seguinte: de acordo com os gêneros que já estudamos, identifique o gênero da imagem. A gente já estudou entrevista, a gente já estudou fábula. Será que essa imagem que eu deixei aí é algum desse gênero que a gente estudou? Será que essa imagem é uma entrevista? Será que é uma entrevista? A gente viu que em entrevista tem as perguntas e tem as respostas, tem um entrevistador e tem um entrevistado. Será que isso aí é uma entrevista? Acho que não, né? Não é uma entrevista. E uma fábula? Será que isso é uma fábula? Não é uma fábula. As fábulas, elas têm animais, né, na história, e os animais têm comportamento de humanos. Então, não é fábula, porque ali tem personagens, tem meninos ali, tem uma turminha, acho que é a Turma da Mônica. Eu acho, né? A gente vai ver se é a Turma da Mônica. Então, não é uma fábula. Só pode ser o quê? Uma tirinha. Vamos ver se é uma tirinha. Não é entrevista. É uma tirinha. E também não é uma fábula. É uma tirinha. As tirinhas, vamos lá. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o cartunista e jornalista Ziraldo, tá certo? Ele também fez tirinhas, ele também fez histórias em quadrinhos. E ele é o criador do livro Flix, que foi o primeiro livro dele, que é o livro da cor. E ele criou a história em quadrinhos A Turma do Pererê. E ele também é o inventor desse menininho que tá aí, do lado dele. Do lado da foto dele tem um menininho, que é o menino maluquinho. Tá certo? Não façam isso, tá? Não botem panela na cabeça, que pode ficar preso. Então, hoje nós vamos conhecer outro cartunista, tá? Outro autor de histórias em quadrinhos, que é Maurício de Souza. Maurício de Souza, ele é cartunista também, tá? E quando ele era criança, a sua brincadeira favorita era desenhar. Ele gostava muito de desenhar. Então, na aula passada a gente conheceu o Ziraldo, tá? E na de hoje a gente vai conhecer mais um escritor, que é Maurício de Souza. Ele publicou sua primeira tirinha na vertical, igual aquela que eu mostrei no desafio, em 1959. E as primeiras tirinhas dele só tinham os dois primeiros personagens dele, que era Bidu e Franjinha, tá? E ele que criou a Turma da Mônica, tá? O gibi da Turma da Mônica que a gente conhece. Olha aí, esse foi a primeira tirinha que ele lançou. E isso no ano em que ele lançou, no ano de 1959, há muitos anos. Então era desse jeito aí, tá? Nem tinha os balãozinhos ainda, era só os desenhos e aí a gente ia acompanhando, né, pelas imagens. Na vertical, porque a gente lê de cima para baixo, tá certo? Na vertical. E a gente hoje tem as tirinhas também na horizontal, tá certo? Na horizontal, tá? Vertical e horizontal. Porque a gente lê da esquerda para a direita, tá certo? E na vertical, de cima para baixo. Olha aí. O Franjinha, que foi o primeiro personagem que ele criou junto com o Bidu.
Alguns personagens da Turma da Mônica. Vamos ver alguns personagens. Olha, eu tenho aí o Cascão, não, Cebolinha. Tá? Esse é o Cebolinha, Cascão é o outro. Cebolinha, ele é um menino que gosta muito de perturbar a Mônica. Ele gosta de pegar o coelhinho da Mônica e ficar perturbando. Também gosta de ficar chamando a Mônica de dentuça. Isso é feio, tá? Façam isso também não. Aí eu tenho o Cascão. O Cascão, o nome já está dizendo, né? Ele não gosta de tomar banho, tá? Ele é sujinho, ele é o porquinho. Ele é o porquinho da turma. E aí eu tenho a Mônica com o coelhinho dela, o Sansão. E a Magali. A Magali é a comilona. Vocês sabiam que a Mônica e a Magali, esses dois personagens são filhos de Maurício de Souza. Elas foram inspiradas nas filhas dele. Então, Mônica realmente existe, tá? E a Magali também. E os outros personagens da Turma da Mônica, alguns outros personagens também foram inspirados nos filhos de Maurício de Souza. Olha só a imagem que eu tenho aí para vocês, ó. Vejam aí. Vocês estão vendo que Maurício de Souza está bem no meio aí, ó, da turminha dele. Então, essa turminha aí são os personagens que ele criou. Aí vocês têm o Franjinha, vocês têm aí a Tina, o Piteco, a gente tem ali a Maria, deixa eu ver, o Horácio. Vários personagens que foram criados por Maurício de Souza. Olha! Quem apareceu ali falando alguma coisa? O Chaminézinho, olha. Vamos ler uma história em quadrinhos? Vamos, claro! Olha só, trouxe uma história em quadrinho pra gente ler. Vamos ler a história, acompanha a história aí, tá certo? Ó, Cebolinha em um forçudo. Atenção, telespectadores. Simão Forte vai tentar erguer 500 quilos. Nossa, 500 quilos. Ele conseguiu, bateu o recorde mundial. Simão, conta pra nós qual é o seu segredo para ficar tão forte. Ele respondeu, ó, treino, treino e treino. Está lá o Cebolinha assistindo. E aí ele vai falar o seguinte, ó, puxa, queria ser forte como esse Simão. Ei, se eu fosse forçudo, a Mônica ia ver. O que é bom para tosse? Pois é isso mesmo que eu vou fazer. O Franjinha tem os halteres, ele vai me emprestar. E aí ele foi lá, pegou os halteres com o Franjinha. E assim Cebolinha começou a treinar, treinar e treinar. Até que treinei demais. Agora só resta saber se vai valer para alguma coisa. Cadê aquela gorducha? Cadê? Ai, 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 o que aconteceu? Pisei no buraco, torci o pé e não consigo andar. Pode me ajudar? Olha só no finalzinho aí, para que serviu tanto treino? Ó, o objetivo de Cebolinha, quando ele começou a treinar, não era carregar a Mônica não, tá? O objetivo dele era se vingar da Mônica. Porque Mônica, para quem conhece a historinha, Mônica gosta de jogar o coelhinho dela em cima dele, porque ele fica perturbando com a Mônica, então por isso que ele por isso que ela coloca lá, bate nele com o coelhinho dela. Olha só, vamos ver as características do gênero. As histórias em quadrinhos é um gênero literário e que serve para entretenimento. Essa historinha que a gente acabou de ler, ela é uma historinha para a gente se divertir, não é? Para a gente achar engraçado, para a gente ler quando a gente... É uma leitura deleite, tá? Que a gente vai ler sem a necessidade da gente ter que fazer uma atividade. Então, é uma leitura boa, uma leitura deleite. Então, as histórias em quadrinhos, ela serve para entretenimento. Ela apresenta elementos básicos de uma narrativa. Ela tem um enredo, tá? Lá com a introdução, tem o desenvolvimento da história, tem a conclusão, tem tudo direitinho.
tem os personagens, tá? Na historinha que a gente viu anterior, tem o personagem Mônica, personagem Cebolinha e tem lá o outro personagem lá, o Folsudo, né? Que tava lá ganhando lá a luta, ganhando o treino, né? Levantando aquelas barras lá pesadas. O tempo apresenta também o tempo, o lugar e o desfecho final. São apresentadas em sequências de quadro e dentro deles estão o cenário, os personagens, os balões, as onomatopeias e as linhas cinéticas. Esse assunto aqui das onomatopeias, dos balões e das linhas cinéticas, a gente vai aprender um pouquinho na próxima aula, tá? E também apresenta uma linguagem verbal e não verbal. O que é isso? Apresenta a escrita e apresenta as imagens. A gente consegue compreender o sentido da história quando a gente observa as imagens, quando a gente conhece os tipos dos balões, quando a gente conhece, sabe, as onomatopeias, quando a gente consegue identificar as linhas cinéticas, que são os movimentos, e tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá? E a linguagem verbal e não verbal. Revisando, o que a gente viu? O que a gente aprendeu? Nós vimos que as histórias em quadrinho ou HQ é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Ó, a gente vai lendo dessa forma, tá? Da esquerda para a direita, como se a gente estivesse lendo um livro. Algumas podem aparecer de forma na vertical, mas normalmente vem na horizontal. São narrativas gráficas compostas por textos e imagens, ou seja, apresenta a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, quando a gente fala linguagem verbal e linguagem não verbal, estamos querendo dizer que apresenta escrita e apresenta imagem, figuras. As histórias em quadrinhos possuem os fundamentos básicos das narrativas, enredos, personagem, tempo, lugar e desfecho. Então, é como se fosse uma história, um conto de fadas, por exemplo, que tem todos esses elementos, né? Esses elementos básicos da narrativa. O enredo, os personagens, o tempo, tá certo? Então, a história em quadrinho também tem, porque é uma história, ela tem que ter lá um começo, uma introdução para a gente compreender. Tem lá o meio e tem o desfecho, né? O desenvolvimento da história e o desfecho. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Ó, eu tenho aí um quadrinho, tá? Esse aí é só um quadrinho. Observa que nesse quadrinho aí é como se ele fosse o cenário, tá? Então, eu quero que vocês respondam para mim o que é que vocês estão vendo aí. Quais são os personagens que aparecem nesse cenário? E aí você vai, ó, anota lá no teu caderno, coloca a data. Não esquece de colocar a data, tá certo? Coloca a data para enviar para a tua professora. E você vai olhar aí quais são os personagens que aparecem nesta cena. E observar esse quadrinho aí, observa bem esse quadrinho, que dentro desse quadrinho tem um balãozinho. Observa bem esse balãozinho e tenta descobrir que tipo de balãozinho é esse. Esse balãozinho, ele está diferente. Pode observar que ele é diferente, tá? Então, você vai descobrir que tipo de balãozinho é esse, tá? E na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tipos de balões, sobre as onomatopeias, tá? Sobre outras características que fazem parte desse gênero, das histórias em quadrinho. Tá certo? E por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigada a todos.